Glória a Deus, graças a Deus. Sem perca de tempo, livro de Jó, capítulo 14. Livro de Jó, capítulo 14. Glória a Deus, graças a Deus. Se o Pedro tiver condição de bom fundo aí, vocês têm possibilidade. Jó capítulo 14, eu li com os irmãos a partir do versículo 1. Estou feliz que estou vendo missionário ali de Itapeva, Sidão, está ali no fundo, missionário Rafael, missionária Joyce, e já vai estar louvando em nome de Jesus no final, amém? Já fica na criação aí. O Rafael chegou cedo, Rafael, glória, aleluia. Jó capítulo 14, versículo 1 diante. Amém, igreja? Diz-nos a palavra do Senhor: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como uma flor e se seca, foge também como uma sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém, visto que os seus dias estão determinados. Contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Glória a Deus, graças a Deus. Quando eu medito no livro de Jó, quando eu examino o livro de Jó, eu admiro a figura de Jó sem igual. Porque uma coisa é nós darmos testemunho a respeito de nós mesmos ou a respeito de alguém. E outra coisa, e isso acontece com Jó, é o próprio Deus dar testemunho do mesmo. Porque quando você lê o livro de Jó, você vai ver o próprio Deus testemunhar e dizer que não havia ninguém na face da terra como Jó. Então eu fico imaginando o temor que Jó exauria do seu ser a Deus, para Deus chegar a tal conclusão de dizer que não havia na terra, capítulo 1, versículo 7, como Jó. Que privilégio Deus testemunhar a respeito de um homem e falar que na terra não havia ninguém como o mesmo. E ainda Deus, quando vai testemunhar acerca de Jó, ele vai além. Ele fala que Jó era íntegro, reto e desviava-se do mal. Olha o testemunho que Deus está dando a respeito deste homem. Não havia ninguém como ele na terra. E ainda era íntegro, sincero e reto diante de Deus. E a Bíblia vai dizer que Satanás, ele vai se incluir entre os filhos de Deus. E quando os mesmos vão até o Senhor, Satanás, ele se apresenta para Deus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor vai lançar uma pergunta e vai dizer para Satanás: de onde vens? E Satanás responde: eu venho te rodear a terra, eu estava passeando pela terra. E é claro que Deus, em sua onisciência, sabia muito bem aonde ele estava e o que ele estava fazendo. Porque quando Deus afirma e vai dizer: viste meu servo Jó, então Deus já
se antecipando, se antecedendo, observava Satanás olhando Jó com integridade, olhando Jó com sinceridade, olhando Jó reto, olhando Jó que desviava-se do mal, olhando Jó que dava sacrifício por si, para Deus e por seus filhos, com medo que os mesmos assim pecassem diante de Deus. Olha como era o temor de Jó. E aí Deus lança a pergunta: viste o meu servo Jó? E quando Deus apresenta esse testemunho de Jó para Satanás a respeito de Jó, Satanás vai dizer para Deus, falando assim: Jó é tudo isso. Jó é alguém que sacrifica e te teme. Jó é alguém que é reto, é íntegro. Jó é alguém que é sincero e desvia-se do mal. Porque tu cercaste Jó de benefícios, de bens. Porque na época de Jó ele era o mais próspero. Se nós formos analisar e contar os bens de Jó, nós vamos ver que Jó, para a sua época, era alguém milionário, era alguém muito rico. Então o álibi de Satanás é que este homem era esse testemunho dado por Deus, porque dos benefícios. Então olha só o que vai acontecer, você conhece muito bem o texto. Aí em uma conversa entre Satanás e Deus, Deus coloca o testemunho e o Jó à prova, dizendo: tu pode trazer provações para a vida de Jó, tu só não vai tocar na alma de Jó, pois até mesmo na pele de Jó tu podereis tocar. E Satanás, sem perca de tempo, não se demora muito tempo, ele já vai começar a investir contra a vida de Jó. E o que me chama a atenção é que estudiosos vão dizer que esse Jó ele é contemporâneo de Abraão. Outros alegam que foi Moisés quem escreveu Jó. Mas quem sabe pelo testemunho de Abraão, Jó passa a ter fé, temor no Deus vivo, forte e poderoso. E aí quando nós estudamos a cronologia, examinamos o livro de Jó, nós percebemos que na sequência das provações que vão chegando e se chocando com o ser de Jó, primeiro Satanás vai provar Jó na sua vida financeira. Olha, irmão, se tem uma área que é difícil o que tem de gente que desvia dos caminhos do Senhor, o que tem de gente que esmorece na fé, o que tem de gente que desanima, é quando tem a sua vida financeira defasada. Satanás, não estando por satisfeito, ele toca na vida financeira de Jó, e depois ele vai tocar na família de Jó. E quando eu falo que ele vai tocar na família de Jó, Jó vai ter um desprivilégio. Em um só dia, um dia obscuro e horrendo, Jó vai sepultar seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E se nós nos incluirmos no ser de Jó, olha quão grande está sendo a dificuldade desse homem. Mas há um detalhe aqui a ser observado. É claro que Jó não está compreendendo, porque tem esse testemunho dia a dia diante de Deus. Jó não está compreendendo porque essas coisas, numa sequência horrenda, está acontecendo com ele. Vida financeira agora defasada, a sua família dissipada, todos os seus filhos foram dissipados. E em uma só sepultura já vai descer 10 caixões. Aí, como se não bastasse, agora a próxima prova que vem para Jó é no seu estado físico. Satanás vai encher Jó de chaga e lepra. E o mesmo vai ter por consolo um caco de telha para coçar as suas feridas. E como se não bastasse, aqueles que intitulavam-se amigo de Jó, eu quero ver que até o presente momento, e era difícil para eles entenderem o que estava acontecendo, quem sabe verdadeiramente eram amigos de Jó.
Então vem Elifaz, Bildade e Zofar. Eles se assentam com Jó, eles olham o estado de Jó, eles vão se assustar ao ponto de se assentar próximo a Jó. E a Bíblia diz que durante 7 dias eles não falaram nada, se espantaram. Por que será que está acontecendo isso com Jó? Mas infelizmente, quando eles tomam a fala, eles vão em conclusões precipitadas. E se formos simplificar a fala dos 3 amigos de Jó, Jó, tem alguma coisa errada. Jó, a tua fala está ferindo os preceitos divinos. Jó, confessa o pecado, Jó. E às vezes na nossa vida não é diferente. Talvez alguém ou algumas pessoas sabem do teu tipo de vida, sabem do que você faz, conhecem um pouco da tua caminhada, e em conclusões equivocadas e precipitadas, nós como seres humanos temos a mania de dar um diagnóstico, e de lá para cá o diagnóstico vem cortando, dizendo: está assim, por isso e por isso. Eu acho que aconteceu isso. Olha o estado dele. É porque ele é assim, assado, cozido e frito. Nós temos esse hábito. Mas isso que está acontecendo com Jó ainda é horrendo. É uma prova. E está traindo tribulações para o ser de Jó. Está sendo permitido pelo próprio Deus. Aí está a importância de nós não murmurarmos, reclamarmos, abandonarmos a nossa fé e de continuar, independentemente do que está acontecendo, cremos no Senhor, continuarmos adorando, glorificando e exaltando ao Deus vivo de Israel. Quem sabe você está passando por isso e ainda você tentou achar um diagnóstico, até você mesmo tentou tirar conclusões, e foram precipitadas, porque isso está acontecendo. Porque nós somos assim, nós queremos achar um álibi, um motivo, um porquê. Senhor, por que tudo isso? Anos nessa situação. Mas aprendemos, pois, que a postura de Jó de continuar firme, lamentar sim, mas continuar firme, crendo que o Redentor dele, aleluia, vive para todo sempre, glória. Quem sabe Deus te imbuiu nessa situação e está te provando. Irmãos, e quem é que quer prova? Agora observe isso: Deus vai permitir que a prova venha para alguém que é crente, sincero, reto, desviava-se do mal, é alguém que tem grande comunhão com Ele. Então ficamos, pois, atentos. Se a prova chegou, é que mesmo com as suas e as minhas deficiências, se você está sendo provado, atestado, aleluia, é que Deus viu algo em você, que de repente até você mesmo ainda não consegue enxergar, e falou: eu vou provar ela, eu vou provar ele, pois eu sei que mesmo dentro dessa prova, ele vai até o final, ele vai chegar do outro lado, assim diz o Senhor, aleluia. É tempo de continuar firme. É difícil entender e compreender isso aqui. Ele é reto, ele é sincero, ele é íntegro. Mas Deus permitiu que a prova chegasse para a vida de Jó. Agora Satanás, mesmo com toda a sua astúcia, não entende que aqui ele está sendo nécio e agindo como burro. Por que digo assim? Como que ele tem pretensão de tentar e fazer cair alguém que Deus dava testemunho de retidão e sinceridade? Somente e simplesmente ele perderia o seu tempo, porque mesmo dentro dessa situação renta, Jó não ia arredar no seu pé e continuaria em retidão como seu Deus. E foi perceptível dos irmãos que eu separei aqui no capítulo 14, e nós lemos o capítulo 14 até o versículo de número 9. E eu queria aqui em particular frisar o versículo 7 do capítulo 14, que diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos.
se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Como isso é lindo! Talvez Jó tentou entender e compreender e não chegou a um denominador comum, e não chegou a uma conclusão. Quando Jó escuta os seus amigos, ele percebe que os mesmos se afastam de dar um palpite certo acerca do que está acontecendo. Então eu vejo Jó me transportando para o lado de Jó. Parece que Jó, dentro dessa prova, dentro dessa situação, ele mira uma árvore. E se Jó, ele próprio, não consegue entender e compreender, até mesmo buscar renovo dentro dessa situação, se ele não encontra naqueles que intitulavam seus amigos uma palavra que vai lhe trazer força através dessa árvore, Jó começa a buscar respostas de renovo através de uma ação da natureza. Olha só como que Deus trabalha. Olha só como Deus está presente em todas as coisas. Olha só como, de uma forma sutil, o Senhor, ele pode mover as águas, mover as suas mãos. E aí é interessante dizer que a Bíblia vai dizer que mesmo que uma árvore seja cortada, mas ainda há esperança. E aí eu fui meditando nisso um pouco, examinando essa situação um pouco, e eu percebi que existem espécies de árvore que chegam a durar até 3.000 anos. 3.000 anos. Que longevitude desse ser, né? E também comecei a entender porque aproximadamente 170 vezes a Bíblia aparece de Gênesis a Apocalipse e traz riquezas psicológicas para as nossas vidas, tremendas. E percebi porque o próprio Deus, ele fala com Jeremias e nos intitula uma espécie de árvore. E estudando sobre algumas espécies de árvores, eu percebi que dentre as espécies de árvores, a que mais desenvolve essa característica de ser cortada e ganhar força e fazer brotar novos ramos, e meio que ressuscitar e reviver e ressurgir e tornar essa árvore de novo, é a oliveira. É por isso que Deus nos compara com a oliveira. E também a mesma significa esperança. Oh, aleluia! Oh, glória! Que Deus maravilhoso! E a oliveira, em Israel, segundo alguns registros, a oliveira, cientificamente falando, isso é documentado com 2.500 anos. Há oliveiras em Israel com 2.500 anos. Que tremendo! E quem sabe Jó agora nessa situação está observando uma oliveira que foi dissipada, que foi cortada e agora se limita e simplifica somente a um tronco lançado no chão. E eu tenho essa percepção, talvez quem é admirador da natureza também tem essa percepção, de um lugar onde outrora uma árvore frondosa, com os seus galhos extensos, produzindo sombra, folhas, flores e fruto, parece que ela preenche aquele quadro na paisagem, ela preenche, e ao ser derrubada, fica aquele vazio, aquele oco, aquele buraco. E eu fui meditando nisso, e embora esse ser árvore tenha essa grande longevidade, mas para derribar a mesma é preciso algumas horas, e até mesmo, falando mais atualmente, até mesmo segundos. Horas quando aqui na época de Jó, creio que uma das ferramentas principais era um machado rústico, que golpeando uma árvore que quem sabe com 1000 anos de idade, a mesma em horas, era levado ao chão com o seu tronco era levado ao chão, suas folhas, suas flores, os seus frutos
E hoje, quanto mais com uma motosserra, em segundos, ainda que a árvore tenha um grande diâmetro, em segundos ou minutos, a mesma se vê ao chão. Então olha só, centenas, milhares de anos que são dissipados em horas ou até mesmo minutos e segundos. E olhando para a nossa vida espiritual, existem investidas que vêm contra o meu ser e contra o teu ser, que é desse jeito, que num período curto e breve de tempo querem dissipar os meus sonhos, dissipar os meus sonhos. E como essa árvore golpeada, é uma prova lenta que vai expulsando, machucando, dia após dia somos golpeados com o machado, somos golpeados por essa motosserra. E às vezes, irmãos, é verdade que a gente entra assim na igreja e atravessa a fase desse jeito, oh aleluia, nos sentindo um tronco rente ao chão. Existem situações, e às vezes nós não sabemos dizer se isso está sendo permitido por Deus, ou escolhas que tomamos, que limita as nossas vidas a ser somente simplesmente um tronco rente ao chão. Agora olha só, milhares de anos, essa que enfrentou chuva, atravessou estações, essa que enfrentou tempestades, ventos impetuosos, se manteve de pé. Aí vem um homem, olha, uma investida e derriba a mesma em segundos. E na nossa vida espiritual não é diferente. Existem provas que querem nos derribar, nos dissipar em segundos, ó. E às vezes, irmãos, nós vemos horas de adoração a Deus, horas de congregarmos, horas de busca ao Senhor, horas de oração, sendo dissipada ao chão e escurecemos, oh aleluia. Mas você vê o lugar certo nessa noite. Mas você vê o lugar certo nessa noite. Porque se essa prova, oh aleluia, simboliza esse machado, essa motosserra que quer dissipar o tempo que tu tem buscado a resposta em Deus, o tempo que tu tem buscado o milagre em Deus, oh, e tu se sente esse tronco rente ao chão, oh, que possamos observar como Jó, ainda há esperança para esta árvore, assim diz o Senhor. Glória, onde tem um crente que pode levantar a mão, que entrou aqui como tronco, mas crê que ainda há esperança, assim diz o Senhor. Glória, Jó está numa situação caótica, mas está granjeando esperança através da árvore, oh aleluia. Oh Deus poderoso. E essa árvore na paisagem, outrora era tronco frondoso, eram caules que se estendiam, eram folhas verdejantes, compunham um lindo quadro nessa paisagem. Essa árvore outrora dava lindas flores, e mais, era frutífera, mas agora se encontra como tronco, e ali resta só a lembrança de quem ela era. Esses dias eu estava conversando com um pastor amigo meu, inclusive o Rafael estava junto comigo, o pastor Joab, e nós estamos reformando a casa dele, e a gente começou a se lembrar de uma árvore que tinha na área, que nós levamos mais de 15 dias para cortar, e era um pé de cajamanga, e como eu comi cajamanga naquela árvore. E é engraçado que a gente começava a se lembrar de como era grosso o seu tronco, dos pássaros que pousavam. Tinha um casal de papagaio que pousava nela, e o cachorro ficava latindo, os papagaios cortavam a cajamanga e soltavam a cajamanga, que era na cabeça da cachorra. E nós começamos a lembrar quem era aquela árvore. Você já parou para observar que isso pode simbolizar a nossa vida espiritual? E às vezes nessa paisagem só vai restar lembrança de quem nós éramos na oração, de quem nós éramos no chamado, de quem nós éramos no ministério, de quem nós éramos na oração, de quem nós éramos na consagração, de quem nós éramos, oh aleluia. Parece que nos limitamos a ser tronco. Outrora éramos árvores com muita folha, árvores com flores, árvores com fruto, oh aleluia, por glórias.
Mas com base nesse esforço da oliveira, eu fui meditando nisso, eu fui mergulhando nisso. Eu aprendi que, ainda que aos olhos humanos, aquela árvore que foi golpeada e agora se simplifica como um tronco, somente simplesmente um tronco. E o tronco ministra o quê? Acabou. Daí não tem como mais gerar caules, daí não tem como mais gerar folhas, daí não tem como mais gerar flores, quando menos fruto, acabou, é o fim. E às vezes, ministerialmente falando, espiritualmente falando, nos encontramos dessa maneira. Hoje eu me limito a ser tronco. Eu aprendi que desde o dia que a árvore é cortada, há uma parte na árvore que não desistiu. Há uma parte na árvore que desde o dia que essa árvore foi dissipada, passou a trabalhar triplicadamente, tendo esperança que esse tronco um dia pode ser árvore frondosa. Glória! Eu estou falando da raiz. E olha como isso é tremendo. A partir do momento que a árvore é cortada, o seu tronco vai ao chão, e aquela bonita e frondosa árvore se limita a um tronco, aleluia, dissipado, a sua raiz começa a retomar as suas forças, extraindo com veemência do solo sais, minerais, água, para poder lá em cima lançar um broto. Como isso é tremendo, igreja! E eu simbolizo essa raiz, a minha fé e a tua fé. Às vezes na situação de tronco, como é difícil a gente ter esperança que as coisas vão voltar a ser o que eram. Como é difícil a gente ter esperança que o tronco vai ser frondoso, que vai ter caule, que vão vir as folhas, que vão nascer as flores, que vão ressurgir os frutos. Como é difícil, glória! Mas aprendemos, pois, com esta raiz, aleluia, não deixamos de lutar, ainda que no estado de tronco, assim diz o Senhor, aleluia. Continue adorando, continue buscando, continue se aprofundando em Deus, continue exaltando e glorificando o seu santo nome, crendo que um broto vai surgir. Assim diz o Senhor. Quem quer nisso pode adorar, aleluia. Aplauda do Senhor. Glória, aleluia. Irmão, que lição que essa árvore que Jó está tentando granjear renovo. Aleluia. E é claro que eu não sei, de repente você está passando, eu não sei a fase que você está atravessando, eu não sei como você entrou, eu não sei como você chegou. Digo isso em todos os âmbitos da tua vida: profissional, sentimental, a família, o espiritual. Porque às vezes nós nos limitamos a ser tronco, sem esperança nenhuma. Olhamos ao nosso redor e achamos que não vai ter mais jeito. E quem sabe hoje, olhando algumas situações em âmbitos da tua vida, você próprio, de lábio próprio, ministra diante do teu Deus e diz: Senhor, o meu casamento está com esse tronco, assim diz o Senhor, ainda tem raiz. Senhor, olha como estão os meus filhos. Senhor, olha a desobediência. Senhor, se apartaram de ti, não demonstram sinal nenhum de reconciliação. Senhor, não aguento mais. Senhor, está só o tronco. Assim diz o Senhor, ainda tem raiz. Deus me esfriei no chamado, mal pego a tua palavra para ler e meditar. Senhor, outrora eu te louvava em todo tempo. Parece que o louvor foi exaurido do meu ser. Parece que essa prova que me limita tronco trouxe desânimo, desesperança. Assim diz o Senhor, ainda tem raiz para tua casa, ainda tem raiz para o teu chamado, ainda tem raiz para tua vida, ainda tem raiz para tua vida espiritual. Essa igreja tem raiz, assim diz o Senhor.
simbolizando a nossa fé. Esta raiz, ela não parou de lutar, ela não parou de pelejar. E passado alguns meses, ainda que a oliveira foi dissipada, mas quando se vai vasculhar, a próxima, brotando do mesmo tronco, um ramo lindo e bonito, dando uma pintada de esperança, dizendo: oh aleluia, tu voltarás a ser tronco frondoso, tu voltarás a ter caule, tu voltarás a ter folhas verdejantes, tu voltarás a florir, oh aleluia, tu voltarás a dar frutos, oh aleluia. Levanta a mão, igreja, levanta a mão. Está descendo uma palavra profética e ela é da parte do nosso Deus. Eu não sei como tu entrou aqui, como está o teu sentimento dentro dessa situação que está acontecendo. Pode parecer que é tronco, mas assim diz o Senhor: vai brotar, porque eu sou Deus. Glória, aleluia, Jesus. Eu creio, igreja. Vai brotar na tua vida espiritual, vai brotar no teu chamado, vai brotar no teu casamento, vai brotar na tua família, vai brotar, aleluia, naquilo que Deus te deu, vai brotar nas promessas do Senhor, vai brotar, e no tempo devido, tu vai ser frutífera novamente, assim diz o Senhor, glória, aleluia, oh Deus tremendo. E essa é a nossa caminhada cristã, se por permissão divina ou não, se por má escolhas, a prova vem. Mas aprendemos hoje, como esta raiz, que jamais devemos parar de pelejar, de lutar. Então continue adorando, continue louvando, continue exaltando e buscando a presença do teu Deus. E começa a oliveira, não se renda, creia, tudo voltará. E curioso é dizer que quando os brotos ressurgem pela primeira vez e começam de uma forma de tronco, a seiva que corre no interior dos mesmos, ela é mais forte. Está entendendo? Oh, aleluia. Depois dessa prova, oh glória, aleluia, depois dessa peleja, depois dessa batalha, tu vai sair com mais robustez de força. Oh Deus tremendo, oh Deus maravilhoso. Creia nisso, acredite nisso. Só que dentro desse contexto, disso tudo que ministramos, há um porém. Porque se você analisar o versículo, ele fala assim, ó, 7: porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas. Oh, aleluia. Então não é toda árvore que consegue ressurgir, não é todo tronco que pega a admissão e as instruções da informação de uma raiz que peleja lá embaixo para voltar a ser árvore frondosa de novo. Não é toda árvore. Acontece que essa raiz vai pelejar, não vai chegar, vai envelhecer, e lá em cima do tronco morre. Lá em cima do tronco morre. E às vezes parece, na verdade, às vezes parece que a nossa fé, ou ela está envelhecendo, ou admitimos por diante de Deus, ou ela envelheceu. Já não nos usufruímos mais da fé como usamos no princípio. E se nós não tomarmos cuidado, se deixarmos a nossa fé envelhecer,
Os renovos que poderiam brotar lá em cima vão se limitar no tronco morto, no pó. Mas aí Deus sai de uma cadeia natural e entra em uma sobrenatural, porque Ele está dizendo ainda que a raiz não tem a força, a estratégia natural que Deus deu a esta árvore, ainda que a raiz não venha conseguir exaurir no solo os tais nutrientes prontos a surgir lá em cima, ao cheiro das águas brotará. Oh glória, aleluia! Ainda que a nossa fé, estando envelhecendo, porque tem provas que faz isso sobre a nossa fé, aí vem o Senhor de lá para cá e diz: eu trago renovo para a tua vida nessa noite. Olá, sério, aleluia. E ao cheiro das águas, oh glória, tu vai brotar. Ô irmão, as águas é todo o movimento que flui aqui no altar. As águas são todas as informações que estão no texto e no contexto, no interior desse livro maravilhoso que é a Bíblia, a Palavra de Deus. As águas é quando o ministro de louvor ministra a minha vida e a tua vida, e tu vai inalando, respirando o cheiro das águas, tomando posse daquilo que Deus está falando. As águas são tudo aquilo que Deus incluiu na palavra dele, dizendo: vai dar certo, eu vou fazer, vai chegar, as minhas promessas são reais. As águas, então aproveite, se usufrua das águas que estão lançando cheiro sobre a vida da igreja, e vai tomando posse da promessa. Volte a sonhar, receba renovo. Ei, aonde tiver um crente com raiz envelhecida, com fé ficando precoce, receba o cheiro das águas aí, ó, e creia, tu vai brotar, assim diz o Senhor. Oh glória! Aí é regra natural, aí é sobrenatural. Oh glória, aleluia! Ele fala que Ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que esteja morto, reviverá. Oh, aleluia! Não deixa a sua fé envelhecer. É noite de renovo. É noite de renovo. E Deus está quebrando, saindo de uma regra natural, nos incluindo no sobrenatural dele, dizendo: ainda que a tua raiz não tenha mais força, ainda que a tua raiz não consegue sugar os nutrientes devidos do solo, ainda que a tua raiz esteja se esforçando, não conseguiu vigor, não sou pronto lá em cima, mas aos cheiros das águas tu vai brotar. Oh, e a Bíblia vai dizer, irmãos, como é importante o crente estar envolvido e próximo, e interagindo com as águas. Salmo 1, a Bíblia vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda do escarnecedor. Bem tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia, medita de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação certa, as suas folhas não caem, e tudo quanto quiser, prosperará. O ribeiro se chama Jesus. Receba ele aí, glória. Oh Deus poderoso, o ribeiro está aqui. O ribeiro está aqui. Não tem fórmula mágica, não tem água tirada do Jordão, não é o azeite que vem de Israel, não é o chapéu e a meia do homem, não é vassoura ungida. Ei, o ribeiro é o único que sempre foi. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Adore e glorifique o nome dele. Sinta o poder do ribeiro ali, glória. Sinta o poder do ribeiro. Abra comigo em João, Evangelho de João, capítulo 15. Já estou caminhando para o final. João capítulo 15. Essa interação de Deus com a árvore é tão tremenda que, olha só, o próprio Jesus se identifica como uma árvore. O Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, se identifica como parte de árvore. E Deus também interage com isso tudo, e é o responsável por isso tudo. Olha só,
João capítulo 15. Do versículo 1 diante. Diz a palavra do Senhor. É Jesus quem está falando. Ele diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, olha os caules aí ligados nele, e aí você, que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha ele se identificando como árvore e dizendo que ele é essa videira verdadeira. O Espírito Santo do Senhor, ele vem também tendo nota dizendo que uma das suas interações, o fruto do Espírito, também algo ligado à árvore. E o responsável por isso tudo, o lavrador, é o próprio Deus. E quando Jeremias simboliza, quando Deus fala com Jeremias e simboliza a nossa vida oliveira, é o Senhor falando: nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança. E como Jesus, que simboliza a sua própria vida como árvore, e fala que nós somos essas varas, e temos que de contínuo estar ligado nele, aí com certeza a vinha não só vai florir, como vai frutificar. Então eu quero crer que o lavrador, no meio de 7 bilhões de pessoas, o lavrador, o Pai eterno, o Todo-Poderoso, foi Ele quem te escolheu e te enxertou na videira verdadeira, e como vara te ligou a Cristo. Oh, aleluia! Para que ao cheiro das águas, a palavra do Senhor, você venha brotar novamente. É renovo de vida, é vida diferente, é andar com Cristo, é aliançar com Cristo. Então eu queria deixar essa palavra, para a igreja, que como Jó começou a buscar estratégia, na estratégia natural que Deus deu a esta árvore, que atravessou essa prova e depois teve tudo em dobro dada pelo próprio Deus, eu creio que não será diferente na minha e na sua vida. Encare essa peleja, essa prova, essas dificuldades, mas encare como vara ligado em Deus, em comunhão com Deus, em retidão com Deus. Não se desligue dele, esteja de contínuo ligado a ele. E quando eu meditava nesta palavra aqui, o Senhor falou para mim terminar este sermão, e eu tenho uma tarefa para o Weber, eu não sei se vai ser possível. Pedi para ele colocar um louvor aqui. O nome da cantora é Valesca Maísa. Árvore cortada, eu não sei se há possibilidade. Eu queria pedir para você ficar em pé. E como tronco, crendo que já vem surgindo por aí e brotando, já vem surgindo por aí renovo, ou seja, a esperança não acabou. Eu queria que você fechasse os olhos e se transportasse e conseguisse enxergar como Jó. E simbolize essa situação que você está vivendo, é um tronco rente ao chão, porém já com olhar espiritual, vendo um broto nascendo no meio desse caos, vendo um broto tendo vigor e ministrando, dizendo que tudo voltará como era antes, vendo um broto que receberá a ceifa com mais força para novamente ser tronco frondoso, árvore com folhas,
árvore com flores. Oh, aleluia! Se você gostou desse vídeo e achou útil essas informações, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal ativando o sininho para receber notificações todas as vezes que postarmos algum vídeo útil para você. Deus te abençoe.